ela está próxima do Bernardinho, figura querida, ídolo nacional, referência para toda a juventude, para todos aqueles que amam o Pode ele esporte. entrar? O Bernardinho é uma liderança, mantém um espírito competitivo invejável e nós hoje celebrando aqui 151 anos da Batalha Naval do Riachuelo, com aquela frase famosa, sustentar o fogo, que a vitória é nossa, eu acho que isso se aplica tão bem a ele, que quantas vezes resistiu, fustigado, e a vitória era iminente porque lutava até o último ponto, o último lance, mantendo a liderança da sua equipe. Então, num país onde nós observamos ainda a inversão de valores, Bernardinho é um ídolo que transcende as linhas da quadra de vôlei. Referência para todos nós. Com você a palavra, Bernardinho. Bom, boa noite a todos. Meu amigo Larso, obrigado pelas palavras. Acredito um pouco elogiosas em excesso. Acho que eu tive assim, a honra, o privilégio de ter muitas oportunidades de conviver com grandes atletas que me deram a chance de conquistar, né, alguns títulos, mas mais do que tudo eu tive a oportunidade dada pelos meus pais de viver no ambiente esportivo. A minha infância, juventude e o meu início no mundo esportivo se deu muito ligado também ao mundo militar. Afinal de contas, o nosso centro de treinamento sempre foi a Escola de Educação Física do Exército. Meu avô foi do Superior Tribunal Militar, embora civil, ele foi juiz do Superior Tribunal Militar e fez também a Escola Superior de Guerra. Ou seja, sempre tive um vínculo muito grande e fui formado ali dentro, porque aos 14 anos de idade já treinava como jogador, então, de certa maneira, tinha proximidade com muitos dos comandantes que por lá passaram, a oportunidade de visitar, inclusive, e também como jogador na antiga escola, nossa antiga geração de prata treinou por muitas vezes também na Escola Naval. Tivemos a oportunidade de estar lá na Escola Naval por muitos períodos e sempre um aprendizado enorme. Me lembro muito do Almirante Acher, que era um entusiasta do voleibol e sempre cruzava, vinha me dar uma instrução, vinha me dar uma dica, vinha me puxar a orelha também, eventualmente, com os erros que eu cometia, e eu sempre ouvindo as instruções dos mais graduados e experientes. Eu acredito, primeiro, eu não tenho, eu pude observar aí a rela, como se diz, das grandes personalidades que por aqui passaram e vão passar. Confesso que também economista, me colocaram na época, formado em economia. Eu queria só primeiro dizer que eu não tenho... As pessoas têm falado muito sobre esse momento e liderança. Eu acho que podemos sim. Eu gostaria aqui de trazer o tema liderança à tona. É um tema que eu me debruço muito sobre ele. Quero falar, inclusive, de um feito, de um desbravador, de uma lição e uma aula que eu pude ter e leituras sobre Shackleton, que foi um expedicionário do século passado, que certamente os senhores todos conhecem, mas eu quero falar um pouquinho sobre a questão da liderança em momentos de crise. Mas quero falar de alguns aprendizados. E não tenho sequer nenhuma pretensão de imaginar como algum tipo de líder, no momento como o país vive. Eu quero apenas dar a minha contribuição e trazer o debate sobre o tema liderança. Uma das coisas, eu hoje voltei, depois que eu deixei a seleção, voltei para o mundo acadêmico, me chamaram para dar aulas. Eu dou aulas para jovens na área de empreendedorismo na PUC do Rio de Janeiro, onde eu me formei em economia, para jovens de graduação. E o tema da nossa matéria é liderança empreendedora. Ou seja, trabalhar o tema liderança para jovens empreendedores que querem comandar times, liderar equipes, e que têm uma série de dificuldades, primeiro, lidar com gente, em transmitir valores, muitas vezes, ficam muito fechados nos seus mundos. Embora a tecnologia nos permita estar aqui convivendo, eles ficam muito fechados nos seus smartphones, sem a devida, na minha opinião, comunicação e trocas tão necessárias. Mas aí, eu lendo muito a respeito do tema, eu quero começar falando do tema liderança. Eu pergunto, uma pesquisa feita por Harvard, com 500 grandes líderes mundiais, mais na área de negócio, mas a pergunta foi feita: qual o valor mais importante que você reputa como um líder tendo que ter, para que você o considere um líder? Porque o líder é aquele que tem liderado, o líder é aquele que as pessoas querem seguir, estar com eles, ser comandados por eles na batalha, ser guiados por eles em qualquer tipo de situação. E 70% desses 500, ou praticamente isso, como primeiro ponto, ele estava sempre presente, foi valores
éticos e morais de excelência. Ou seja, para que a gente tenha confiança nas pessoas, né, nós precisamos confiar nos seus valores, nos seus princípios. Então, nós começamos por aí, porque a liderança deve ver com confiança. Há uma frase do Jeff Bezos, um pensamento dele. Jeff Bezos é o fundador e dono, controlador da Amazon, hoje uma das empresas, uma das mais valiosas do mundo, que ele diz o seguinte: você acha, tenho certeza, vocês num time, enfim, numa grande instituição, nem todos vão concordar, mesmo num time de vôlei, que é uma pequena, né, instituição, mesmo às vezes num barco com 2, 3 tripulantes, como o Lars muitas vezes, né, competiu, as pessoas não sempre concordam com tudo. Mas quando há confiança, significa, a frase é disagree and commit. Eu posso discordar, mas eu me comprometo a fazer aquilo, né, que o nosso líder está propondo, ou que a maioria, numa questão de votação, ela indicou como sendo a direção a ser tomada, porque eu confio na pessoa. Olha, não é exatamente o que eu achava, mas eu confio nas pessoas que estão lá e nós vamos em frente naquilo que foi determinado. Então, o que eu vejo é que, certamente, a gente vê, né, questões de liderança aí, e no momento de crise especificamente, seja em qualquer tipo de crise, nós vivemos uma pandemia mundial, mas se pensarmos nas grandes guerras, se pensarmos em qualquer situação dessa natureza, o líder ele se comunica, ele principalmente se caracteriza pela capacidade de se comunicar com as pessoas. E se comunicar significa ouvir os anseios, as dúvidas e principalmente se comunicar. Comunicar, né, os fatos como eles devem ser, sem excesso. Que no momento que nós vivemos hoje, né, não há uma comunicação clara, há um excesso de informações que muitas vezes sequer são informações, são apenas opiniões e que levam as pessoas a um excesso de ansiedade, de frustração, de angústia, né, e que fazem com que eles deixem de focar naquilo que é o mais importante, ou talvez a única coisa sobre a qual nós temos comando, domínio, que é o momento atual. Ou seja, eu não tenho como resolver a pandemia, eu sozinho não tenho, eu vou fazer aquilo que as autoridades limitaram e tal, mas eu tenho como me comportar e fazer aquilo que eu posso fazer no meu momento, com a minha equipe, com a minha, né, tripulação, com aquilo onde eu estou. As pessoas começam a querer... Na crise, existe a máxima que nós usamos no esporte, que é o seguinte: quando há uma crise, as coisas não estão dando certo, é return to basics, volte ao essencial. Não queira arrumar tudo e achar que você vai, né, resolver todas as situações e fazer coisas mirabolantes. Não, volte ao essencial. O que é essencial nós fazemos? Né? Numa empresa, cuidar das pessoas, defender o caixa, reinventar de alguma maneira, mas essencialmente o time de vôlei está dando... Vamos começar pelo básico, vamos sacar bem, para depois passar bem, etc. Não vamos fazer jogadas, né, buscando uma criatividade, porque não é o momento para isso, nós estamos em crise. A sociedade não está vindo. Então, return to basic. Eu digo comunicação clara e permanente. Se nós pensarmos em Churchill, um dos grandes líderes, certamente, numa das últimas grandes crises mundiais, ele se comunicava diariamente. Ele nunca prometeu vitória, ele prometia o quê? Sangue, suor e lágrimas. Mas ele confiava que, como um time, a Grã-Bretanha unida, né, os nazistas podiam afundar a Grã-Bretanha, mas não iriam, né, tomar a Grã-Bretanha deles. Ele lutaria até o último instante, mas ele passava a confiança de que, como um time, eles venceriam. A célebre frase, né, na Batalha da Grã-Bretanha, quando a RAF, né, consegue bater a Luftwaffe, que era muito superior, né, nunca tantos deveram tanto a tão poucos. E ele se comunicava, e ele se comunicava, e ele reconhecia. Né? Há duas formas de você montar um time e fazer com que o time se engaje em alguma coisa, se torne um verdadeiro time. Né? A primeira forma é o seguinte: compartilhamento de valores. Quando a pessoa ingressa numa força, eu ingressei na Marinha, eu me alinho àqueles valores fazem parte da minha cultura e nós temos um propósito em comum. Isso faz das pessoas se tornar um time, uma instituição, um verdadeiro time. Lutamos pelos mesmos objetivos, lutamos pelo nosso companheiro, ninguém ficará para trás na batalha, enfim, tudo aquilo que diz respeito aos valores, à cultura que foi sendo construída. Isso serve para qualquer time. Eu vou falar da cultura do nosso time, que é uma coisa muito mais simples, não é uma coisa dessa magnitude quando eu falo de uma força como a Marinha. A primeira forma de você montar um time é através do compartilhamento de valores. Isso faz com que a gente se una. E de um compartilhamento, de uma visão, de um propósito. É lá que nós queremos chegar e nós vamos juntos chegar lá. A segunda forma de você fazer um time, mesmo que você não tenha lá um grande alinhamento, é quando existe um inimigo em comum. Nós pensamos na última grande guerra, os americanos, os britânicos não se uniram aos soviéticos à época, com os quais não tinham um grande alinhamento, mas existia um inimigo em comum. Tanto quando eles batem e dominam o inimigo, eles se separam, né, e voltam a disputar, porque não eram absolutamente alinhados. Então, nós temos um inimigo comum. Nós temos demonstrado uma incapacidade
e aqui eu não quero A, B, C responsável de forma alguma, mas a incapacidade. E aí nós entramos num outro que é um dos grandes vilões, o maior inimigo da formação de um verdadeiro time: ego. Egos e vaidades fora de controle inviabilizam a formação de um verdadeiro time. Há um livro chamado Ego is the Enemy. As histórias, nesse livro, inclusive, histórias militares de grandes generais, com seus egos e tal, acabaram, né, perdendo batalhas, muito em função não da sua incapacidade técnica, mas sim dos seus egos, das vaidades excessivas. Passam a olhar apenas para o seu objetivo, a sua meta, o seu propósito, mas não o do todo. A incapacidade de jogar como um time. Não sei se os senhores viram recentemente uma série do Michael Jordan, que é das mais interessantes. Eu estudo, eu vejo, né, coisas que esses caras, os grandes campeões, as grandes instituições, né, os grandes comandantes, o que eles têm em comum? O que os tornou? Né, que condições os levaram? Que elementos são aqueles que unem essas pessoas? E nessa série chamada O Último Arremesso, The Last Dance, eu traduzi um livro de Michael Jordan que nós lançamos, que significa Eu Não Aceito Não Tentar. É um pequeno livro que a gente queria que os jovens lessem mais. Então a gente fez uma série com alguns esportistas e tal. Mas o fato é que ele fala uma coisa sobre a liderança que é espetacular. Que o líder não quer fazer aquilo que é conveniente ou popular, mas sim aquilo que é certo. E aquilo que é certo nem sempre é fácil. Shackleton, inclusive, relata que na primeira expedição que ele faz, não como comandante, ele aprendeu pela negação, ou seja, porque o líder daquela primeira expedição fracassada era um cara que queria ser amado pela tropa e não apenas respeitado. Amar vai ser consequência de uma série de outras coisas, mas o respeito é a coisa mais importante. Michael Jordan diz o seguinte: vencer tem um preço. Liderar é muito duro, também tem um custo muito alto, um ônus. Mas eu nunca exigi dos outros algo que eu não estivesse disposto a fazer. E aí nós vamos àquela que é a principal característica do líder. O líder dá o exemplo. Caso contrário, você não confia. Walk the talk. Eu lembro sempre de uma frase que ficou na minha cabeça: as pessoas vão ouvir muito mais aquilo que a gente faz do que aquilo que a gente fala ou diz. Como é que eu posso pedir disciplina, que é o principal elemento do progresso das pessoas, se eu não demonstro ser um cara disciplinado? Então, a disciplina é algo importante, quer dizer não aquilo que você gostaria de fazer para dizer sim para aquilo que você deve e tem que fazer. Vou dar um pouquinho a Shackleton e da estratégia que ele usou para sair de uma crise. Estava 27 homens fadados à morte, isolados quase no Polo Sul, não estavam no ponto ainda ideal. O seu navio é esmagado e depois consegue sair, sai em 14 expedição, ele acaba resgatando com sucesso em 17. O que ele começou a fazer? Ao invés de permitir que a sua tripulação ficasse apenas se preocupando com as situações cada vez mais drásticas que eles estavam submetidos, ele ocupou as pessoas, atribuindo tarefa a cada um deles, e ele fazia horário, eles faziam hangouts, eles se reuniam pós-jantar para jogarem, para fazerem, enfim, fazia coesão, time, fazendo as coisas acontecerem. E ele então foi... Porque eu digo isso na hora da crise, mas nós estamos afastados. Nunca foi a revolução. A revolução tecnológica ela vinha acontecendo. O que a crise veio foi acelerar tremendamente essas mudanças que já vinham acontecendo. Quem de nós usava esse instrumento que nós estamos aqui hoje, quase 150 pessoas juntas aqui, numa tarde de feriado, uma tarde de noite de feriado. Nós estamos fazendo isso com constância. E provavelmente isso não vai. E facilitou tremendamente. Quantos de nós, pela impossibilidade de agenda, não nos encontrávamos pessoalmente aqui e ali? Hoje temos a chance de nos conectar com as pessoas, porque a comunicação é a conexão. Por que eu digo isso? No momento de crise é muito importante se comunicar e se conectar com as pessoas, para que elas se sintam parte da solução. Se eles querem da pessoa, não, eu estou aqui, eu não tenho relevância. Todas as pessoas têm relevância. Se cada um de nós fizer, há uma história muito interessante eu gosto de contar sobre time e como é que um líder consegue fazer o full engagement, a conexão e engajamento total dos seus comandados. É uma história que é contada sobre Kennedy. Um dos grandes projetos do presidente Kennedy era colocar o primeiro americano na Lua, aquela corrida, a disputa entre soviéticos e americanos. Ele consegue, então, levar o primeiro americano na Lua. Mas naquele projeto, investindo na NASA, no projeto aeroespacial, uma certa noite ele resolve visitar o centro, visitar a NASA. Sem comunicar que iria, ele vai com uma pequena comitiva, para que ele não queria disturbar a rotina do centro. Chega à noite, pequena comitiva, e o rapaz que deveria estar na guarita, ele estava lá de fora, limpando a entrada do centro.
Ele sai do carro para cumprimentar o rapaz se impressiona, se emociona com a presença do commander-in-chief, do presidente, o cumprimento, seu presidente, quanta honra. E o presidente então pergunta ao jovem rapaz, mas, meu caro, essa hora da noite, você aqui fora, limpando a entrada do centro? E ele então responde, não, senhor presidente, eu não estou apenas limpando a entrada do centro, eu estou ajudando a colocar o primeiro americano na Lua. Eu não sei quem era o líder, né, daquele grupo de pessoas ao qual o rapaz fazia parte. Eu tenho certeza que era um cara que era capaz de engajar as pessoas numa causa muito maior. E o mais importante, atribuir relevância e importância à função daquela pessoa, né, que parecia ser menos capaz. Eu quero contar rapidamente de duas crises que nós vivemos, momentos práticos de crise, e, obviamente, apenas para que a gente possa, com as cores do esporte, né, imagina no mar quantas crises a gente pode enfrentar, né, numa travessia, o que é que seja, mas eu vou falar da crise do meu esporte, do voleibol, né, para que a gente possa, de alguma forma, fazer conexões. Né? A primeira delas, eu, obviamente, tive que tomar uma medida, em certo momento, 2007, e foi o que acontece. O voleibol se tornou um esporte popular, principalmente com a ascensão da geração de prata. Poxa, lembrarmos daquele jogo em 1983 contra os soviéticos, né, no Maracanã, chovendo 90 mil pessoas, realmente virou um esporte popular. Né, muito incentivado pelo Luciano do Vale, falecido naquela época, que era a voz, o chamavam de Luciano do Vôlei, porque ele era a voz do vôlei naquele momento, Jornada nas Estrelas, etc. Então, realmente, o esporte se popularizou. Enfim, então, as pessoas começam, então, como não tanto quanto no futebol, obviamente, mas as pessoas começam a achar que todos também são treinadores de vôlei. Então, podem dar, né, são todos os stakeholders, todos nós, né, somos da comunidade, podemos dar a nossa opinião. Eu, em 2007, tomei uma medida muito difícil. E a medida, eu tive que cortar um grande jogador, que naquele momento era talvez um dos principais jogadores da equipe. Se nós lembrarmos, para quem acompanha o voleibol há mais tempo, anterior ao Ricardinho, o grande nome era o Maurício. Ninguém acreditava muito. Nós acreditamos e investimos, ele se transformou num grande jogador. Mas em 2007, eu tive que tomar uma decisão difícil, dura, fui criticado grandemente pela imprensa. Depois, quando a gente ganha a prata em 2008, o Galvão Bueno, no ar, disse claramente que a culpa era minha, porque eu havia cortado um grande jogador. Mas a minha questão não é agradar a imprensa ou não. Eu tenho que continuar tendo a confiança do meu time. Quando eu tomo aquela medida, e não é um julgamento de caráter de forma alguma, é um desalinhamento da cultura. Eu não conheço, né, tão claramente para falar da Marinha, das Forças, do que é. Mas, por exemplo, no nosso time, nós estabelecemos uma cultura que é um grande pacto. O primeiro deles é a integridade. Eu jamais enganarei meus jogadores para que eles jamais me enganem. A confiança mútua aqui. Eu serei duro muitas vezes, vou exigir também muitas vezes, mas eles confiam em mim. E eu vou errar muitas vezes na forma, mas se eles duvidarem da minha intenção, eu perco a capacidade de liderá-los. Não sou mais um líder para eles. Posso ser o treinador, eu tenho lá, né, um crachá de treinador, mas eu não sou mais um líder. Quando eu tomo aquela medida em função de um desalinhamento de cultura. Por quê? O primeiro valor, como eu disse, princípio, a base de tudo é a integridade. Vamos para o segundo ponto. Nós estabelecemos a cultura do trabalho. Nós acreditamos no trabalho. A outra equipe pode ser mais talentosa. They can over-talent us. Eles podem ser mais talentosos, mas eles não vão trabalhar mais do que nós. Não vão overwork a gente. Nós acreditarmos no trabalho como a fonte, a dedicação ao trabalho. Porque o único elemento que nós controlamos é o quanto de dedicação e empenho eu coloco no meu trabalho. Eu não controlo quanto talento eu tenho. Pode ser de um pouco mais de talento, um pouco menos, mas o trabalho eu controlo. A energia é colocada. Mas eu não quero treinar tanto. Não tem problema, você não precisa treinar tanto, mas não aqui. Porque aqui nós vamos treinar. Nós vamos desenvolver o senso do merecimento. Porque o fato de eu ter trabalhado muito, treinado muito, me dedicado muito, gera a confiança na hora da batalha. Né? Quanto mais eu suar no treinamento, menos eu sangro na batalha. São máximas. E é verdadeiro. Quanto mais eu me condiciono, quanto mais ferramentas eu desenvolvo, mais condições me adequar nos momentos de grande dificuldade. Esse é o primeiro valor que começou a ser transgredido. Segundo valor, nós temos uma atitude que é o que a gente chama de Team First Attitude. O time por primeiro. O que importa é o que está aqui. Brasil. Aqui tem o meu nome, Bernardinho. Tem a sua relevância, cada um de nós tem. Mas isso é o que importa. Essa é a nossa causa. Mas eu não quero mais dividir o prêmio. É como nós temos aqui uma orquestra. Pode ser um grande jogador, um grande músico, mas ele é um solista, não quer tocar conosco. Ele tem todo o direito de ser, mas não aqui.
eu tive que tomar medida para não corroer a essência da nossa instituição, que nós tínhamos fazendo. E a única coisa que realmente me preocupava era a reação do restante da equipe. Se eles tivessem achado que aquela atitude minha, como líder, era injusta, era parcial, movida pelo nepotismo, meu filho estava na linha de sucessão, acabou entrando. Vocês acham que eu teria continuado a ter o respeito da tropa? Ou eles teriam me rifado na condição de líder? E eles continuaram por tantos anos, o que revelava que eles acreditavam que aquela era a medida certa. Por mais dura que fosse, era certa a ser feita. Vamos a um segundo momento de crise. E aqui foi um momento de crise, vinho. Mas as críticas de fora, para mim, são ruídos. São ruídos. Porque, né, não mudam aquilo que nós temos que fazer. A resiliência é um dos elementos que a gente tem que, contra essas questões dos nãos e tal, eu falo sempre de motivação e resiliência, como as duas versões do não. Disciplina é dizer não para aquilo que a gente gostaria de fazer, para dizer sim para aquilo que nós temos e devemos fazer. Qualquer situação, pensem nisso. Hoje de manhã cedo eu fui dar uma nadada no mar, levantei às 4h30, às 5 horas eu estava no mar. Para que não tivesse muita gente, às 6h30 eu vim embora para casa. Estava escuro ainda, vi o sol nascer. Incrível. Voltei para casa, estamos aqui trabalhando, tentando, total. Ok. Você acha que de manhã às 4h30 hoje eu estava com essa disposição toda de acordar? Uma motivação lá em cima para acordar? Não. O que me acordou não foi a motivação, foi a disciplina. A disciplina, os hábitos. Né? E quando você cumpre, e aí nós vamos ao almirante, né, William McRaven, né, quando você cumpre uma pequena tarefa de arrumar a cama e você accomplish, primeira tarefa cumprida, vamos para a segunda. Você sente confiança. Né? Você sente autoestima vai lá em cima. Segunda, terceira, assim como você fraqueja e não faz a primeira, frustração. Você fica mal, vai para baixo, aí não faz a segunda, etc. Segunda característica importante, que é o outro lado do não, é a resiliência. O que é resiliência? A resiliência vem da física. Quando um corpo toma um choque e perde a sua forma, é a capacidade desse corpo em retomar a sua forma. É a resiliência. Resiliência é saber lidar com os nãos que a vida te dá. Não. A 4 pontos do ouro olímpico em 2012, perdemos a final para a Rússia. Tum, não. Dia seguinte, volta, treina. Como é que você aprende com uma derrota tão dura como essa? Primeiro ponto a ser feito, assume responsabilidade. Não atribui a outro. Provavelmente outros também têm alguma parcela, mas nós temos responsabilidade. E se eu não assumir responsabilidade, eu nunca vou entender as verdadeiras razões pelas quais perdemos. Eu sempre falo isso. Errar faz parte. Só não erra quem não tenta. Só não perde quem não joga. Mas me apresente um novo erro, não me apresente o mesmo erro que você não aprendeu. Resiliência, disciplina. Mas vamos à segunda crise, 2016. Começamos a Olimpíada, jogadores contundidos, perdemos para a Itália, perdemos para os Estados Unidos, estávamos lutando para sobreviver. A última partida da chave de classificação, na Olimpíada, o voleibol, você tem 2 grupos de 6. 4 passam. E você tem o playoff. O primeiro daqui, com o quarto de cá, você cruza. Né, que é a primeira rodada das quartas de final, semifinal e final. Ok. Chegamos no último jogo contra a França. No dia, inclusive, que o nosso saltador, Thiago Braz, ele vence o francês também lá no Engenhão, ganhando a medalha de ouro no salto com vara. Foi um bom dia do Brasil contra a França esse dia. Mas, enfim, o fato é que nós chegamos àquela partida na seguinte situação. Se perdêssemos aquela partida, voltaríamos para casa em 9º lugar. Se vencêssemos, continuaríamos lutando pelo direito de uma medalha. A França era uma das favoritas ao ouro. Para complicar a situação e nos levar a essa condição, na partida que antecedia a nossa, a Itália entrega o jogo para o Canadá. Com isso, o Canadá já estava entra e um de nós dois, para tirar um dos dois grandes, um de nós dois sairia do combate. Nos dias anteriores, falando, treinando, pensando, era um momento de grande pressão, uma crise, caramba, voltar para casa em 9º lugar. Né? Ou certamente eu cairia e o time seria, né, absolutamente... E a única coisa que eu bati o martelo foi o seguinte: nós vamos viver cada ponto como se fosse o último ponto. Focar no momento. Há 2 coisas boas. Vamos pensar em 2 círculos. O primeiro círculo é o seguinte: né, áreas, ou uma área onde eu tenho a capacidade de interferir. Ações que eu tenho capacidade de realizar estão aqui. Aqui é o que é importante. Existe uma interseção naquilo que eu tenho controle e naquilo que é importante. Nosso foco tem que estar aqui, naquilo que eu controlo e naquilo que é importante. No resto, esquece. Foco aqui. Não é no futuro, se perdermos, vamos lá, vai gerar angústia, vai gerar ansiedade. Não é no passado, puxa, nós perdemos, então vai gerar depressão.
é aqui. Elimine os ruídos e pense no agora. E essa era a mensagem. O agora, o agora, o agora. Time, junto, um ajudando o outro, tal, time. E eu chamei o Serginho, dos nossos líderes, Sérgio Escadinha e o Bruno, falei, eu quero que vocês conversem. Já falei demais com o time, né, um dia e meio trabalhando com o time, conversem com eles. E o Serginho, que me chamava de patrão, desde que chegou à seleção, também pela sua origem, a brincadeira, e virou patrão para ele. Né? Outros me chamavam, mas patrão. Patrão, deixa comigo. E ele reúne no apartamento do lado, né, na Vila Olímpica, os jogadores e fala, galera, garotada, ele com 41 anos, né, o veterano da turma, com 2 pinos nas costas e tal, mas ali ele vira e fala assim, galera, eu estou na UTI, respirando por aparelhos. Se nós perdermos amanhã, eu morro. E ele falou, literalmente, acaba a minha carreira na seleção. E eu morro para o voleibol internacional, em 9º lugar. E eu não quero morrer amanhã. Eu preciso que vocês me ajudem. Era um líder conclamando a sua tropa a lutar por uma nova causa, que era a sobrevivência dele. E eles, então, aquela coisa de tal, e vamos, mais um motivo que não era apenas a vitória. Né? Então, era ir além. Então, momentos de crise, encarar dessa maneira. Há uma outra coisa, assim, para eu ir mais para o nosso final, assim, as pessoas falam dessa questão de... Né, já viram provavelmente aquele time da Nova Zelândia, do All Blacks, que é um dos grandes times do esporte mundial, quando eles fazem aquele haka, que é aquela coreografia que eles fazem no início, né, aquela dança, né, é quando eles se conectam com o coração da cultura deles, né, os ancestrais, aquela coisa toda do... sabe? Então, é uma coisa da força da cultura, que é algo muito importante. As instituições, elas têm uma coisa mais importante e são longevas pela sua cultura. Se nós formos permissivos em relação à transgressão de valores, a transgressão de princípios, as instituições elas vão terminar. Eu acho que ninguém melhor do que isso, do que, né, os senhores, a maior parte dos senhores que vêm de instituições que são seculares, sabem o valor disso. E nós, né, como seleção de vôlei, nós estabelecemos uma cultura. E por melhor que o jogador fosse, se ele fosse um transgressor da nossa cultura, ele não permaneceria ali. Isso tornou tão forte que não era mais o treinador quem tinha que dispensar. A própria equipe não aceitava. Ele era repelido pela própria equipe que via aqueles valores como sendo valores. Né? E isso é o que me preocupa no país como um todo, não especificamente aqui ou ali. A permissividade naquilo que diz respeito a valores e a princípios. Eu fui fazer uma palestra um dia, já tem algum tempo, para as empresas júniores das universidades do Rio de Janeiro, mas coincidentemente foi no IME, ali na Praia Vermelha. E lá estavam qualquer coisa como 500 ou 600 jovens universitários. Num certo momento, estou na política, antes das eleições, de 2018, não, Bradinho, então, você tem que ir para a política, você e tal, a garotada falando. Eu falei, olha, o mais importante, como é que nós vamos contribuir? Cada um deve conhecer a sua capacidade. Na minha opinião, o autoconhecimento é algo muito importante para o crescimento. Né? Mas o que não nos impede de participar da vida pública como cidadãos, de cumprirmos a nossa parte, né? De fazermos, né, aquilo que nos cabe. E aí eu disse a ele, olha, quando qualquer um de nós que vá se candidate, esse tal, que se eleja, né, ninguém vai conseguir nada sozinho. Vamos precisar, como todas as instituições de qualquer natureza, seja um país, seja uma força, seja um time, vamos precisar de um time. E cada um de nós faz parte desse time. Quem precisa de torcedor é o time de vôlei. Nós precisamos de jogadores, pessoas que joguem efetivamente pelo nosso grande time. Façam a sua parte. E aí, naquela de falar de transgressões, eu falei um pouquinho da liderança, o líder é o guardião de valores. Eu posso negociar um horário com o meu time, eu posso negociar a cor da camisa, mas eu não negocio princípios, valores. E aí eu disse o seguinte, há uma lei no Rio de Janeiro que deu certo, porque nem todas as leis no nosso Rio de Janeiro, infelizmente, são tão respeitadas. A lei seca deu certo no Rio de Janeiro, das regiões do país, ou talvez a única, onde ela realmente, quando ela, né, a lei seca, as pessoas respiram, param, tal, faz ali. E eu perguntei aos jovens o seguinte, quantos tem carro? Aí uma centena levantou a mão, quantos dirigem? Então, eu perguntei eles o seguinte, eles se lamentavam com razão de algumas transgressões de pessoas, de polícia, daquilo, outro. E eu perguntei ele, quantos de vocês baixou o aplicativo para ver onde é que tem uma lei seca? Aí ele se cutucando, falei para você, isso também é uma transgressão. Porque se você vai beber, você vai aceitar, você não dirige. Porque se nós aceitarmos as pequenas transgressões, alguns dos outros que fazem grandes, para nós são grandes, eles justificam como pequenos. Portanto,
Transgressão é transgressão. Seja grande, seja pequena, é uma transgressão. Então se fez. Ah, mas ele é o melhor. Ele é o melhor. Mas aqui, não. E outro elemento que eu acho que é muito importante, a gente fala muito em se comunicar, na oratória e tal, que é a capacidade de ouvir e a humildade, que é você também, né, combater o ego. Ninguém sabe tudo, nós precisamos de ajuda, né? Eu acho que isso é uma grande característica dos líderes, não ter a pretensão de, né, ter humildade. Ele tem a sua importância, a sua relevância, e a humildade tem a ver com autoconfiança. As pessoas, quando se mostram muito, né, não humildes, um pouco, que eu diria, enfim, é porque elas têm pouca autoconfiança. Baixa autoestima leva a uma certa arrogância. A autoconfiança elevada, não tem nenhum problema em saber, eu não entendo disso, eu não sei disso. A minha função é essa, eu vou fazer o melhor daqui, vem me ajudar aqui, compõe comigo. E o time é isso, é formado por talentos e capacidades complementares. Ao longo do tempo, né, foi aquilo que eu tentei, de alguma forma, fazer. E eu tento ainda passar um pouco, né, dessa mensagem para os jovens com os quais eu me conecto. Agora, voltando também para, né, a vida acadêmica, que eu acho que é uma área muito interessante, para você estar presente e colocar visões diferentes daquelas que outras pessoas colocam, nada contra, né, mas que hajam as visões, que hoje estão um pouco, né, muito voltadas para um lado só, e também com os atletas. Eu continuo na quadra. Né, eu aprendi uma coisa, eu deixei a seleção, que descubra aquilo que você ama fazer e morra fazendo aquilo. E eu amo a quadra. Eu amo o processo. Não é o jogo apenas, ou não é a coletiva de imprensa depois, que eu preferia nem ir, confesso a vocês, né, mas o treinamento, o desenvolvimento. Há dois modos que eu acho que tem que estar sempre ligados. Primeiro é o learning mode, modo aprendizagem. Não há idade para aprender. A gente está sempre aprendendo. Né? E essa vontade, que é o que a gente chama de mentalidade do crescimento. Segunda-feira me perguntaram, né, fizeram uma enquete, perguntaram, mas o que você espera dessa semana? Eu falei, espero crescer um ponto percentual essa semana. Aprender algo que me gere um ponto. Como eu sou economista de formação, é a teoria dos juros compostos. Né? Se cada semana eu crescer 1%, no final de 50 e tantas semanas eu vou ter crescido bastante. Então, manter esse mindset, até um TED muito interessante da Carol Dweck, que escreveu um livro chamado Mindset, que fala do mindset de crescimento. Né? O crescimento tem a ver com esse quase inconformismo, né? Que está bom, mas a gente pode melhorar. A gente pode melhorar. Né? Então, o primeiro modo é o modo aprendizado. Segundo modo, aprendizagem. Segundo modo é o modo crise. Por que manter o modo crise sempre ligado? Porque o modo crise é aquele que nos faz ficar com a guarda alta. Naquela história, se eu estou velejando, de repente o mar está tranquilo e tal, mas a gente nunca sabe quando é que vai entrar um vento diferente, uma rajada diferente. Se você relaxar muito, né, aquilo pode trazer problemas sérios. Se eu falar uma grande besteira náutica aqui, vocês me corrijam. Né? Mas, enfim, o fato é esse. Se eu imaginar que nós estamos na frente, 20-10, e até para encerrar, vou contar uma história engraçada, interessante, né? E eu não quero aqui falar de futebol no sentido de clubismo, quero apenas falar de um projeto que está sendo bem conduzido, né, por um bom líder, um grande líder. Muitas vezes, né, estava lá na partida, e estava lá 20-10 para o nosso time, eu estava lá cobrando execução, cobrando atenção, cobrando foco. E aí os caras, pô, o Bernardinho está sempre cobrando, o Bernardinho está sempre, pô, esse bichão, né, destemperado, está sempre assim, tal. E eu mantinha meu modus operandi. Né? Agora, recentemente, o Flamengo, né, se organizou, montou, né, o clube como instituição se organizou, é o que a gente sabe que tem uma governança hoje, é um clube organizado, bem estruturado, e trouxe um grande líder para o seu time de futebol, que é o Jorge Jesus. E houve um jogo no ano passado, um jogo da Libertadores, quem é flamenguista vai lembrar, eu não, mas eu lembro mais ou menos, não sei se foi contra o Grêmio, o Flamengo ganhava de 4-0, era uma distância e faltavam 6, 7 minutos para acabar o jogo. E algum jogador comete uma besteira qualquer, ou seja, perde o foco, não vai na bola, e ele tal, cara. E aí os caras da televisão, que espetáculo, olha a mentalidade desse treinador e tal. E quando eu fazia, eu era destemperado. Mas o senhor se chama Jesus, ele pode, ele veio e tal. Mas tem a ver, né, com a mentalidade dele. Né? Olha, a nossa cultura é de foco absoluto. A permissão, olha, pode relaxar um pouquinho, não pode relaxar um pouquinho. Vamos relaxar depois que a gente ganhar. Você tem aqui a hora da... Eu tenho uma grande dificuldade. Eu tinha que foi desenvolvendo, que era do reconhecimento. É muito importante a gente reconhecer. O reconhecer não significa que nós vamos relaxar para frente, porque é um novo objetivo a ser alcançado. Eu acredito muito nisso. Acabou um campeonato, é 0-0. Nós jogamos o que a gente chama de Simon Sinek, um dos grandes pensadores atuais, modernos.
né? E é um cara que tem muita ligação com a área militar. Ele faz muitos estudos, pessoal da área militar. Escreveu 4 livros. O primeiro livro chama-se, tem uma palestra muito interessante dele chamada Golden Circle, que é a mais famosa. Quero assistir, que fala do why, do porquê, da causa. Não é o que nós fazemos ou como nós fazemos, é o porquê nós fazemos. E ele fala da importância do porquê. O segundo livro chama-se Leaders Eat Last. Os líderes comem por último, porque os líderes privilegiam suas tropas, seus comandados. E aí? O terceiro livro é um pequeno livro chamado Together is Better. Juntos é melhor, falando da força do time. É uma pequena fábula dele. E o último livro, que saiu há relativamente pouco tempo atrás, foi traduzido já pela Sextante, chamado The Infinite Game, o jogo infinito. Ou seja, você tem as etapas, mas, né, a instituição é infinita. A seleção brasileira é infinita. Você, né, escreve algumas páginas, escreve algumas coisas e ela segue, e ela segue. E o que gera longevidade e o êxito é a cultura. E ele fala desse mindset, dessa mentalidade do jogo infinito, né, no sentido de que ele não tem, né, um término ali, ele continua. Embora, né, o nosso jogo ele termine ali, mas há um novo jogo a ser comandado, uma nova geração a ser trabalhada, né, um novo objetivo a ser alcançado. Então, acho que eu queria começar com essa minha introdução aí, para que a gente possa interagir, né? Como o Paulo falou, é um pouco de um roda viva, então, né, se tiverem perguntas, o Lars vai aqui, né, como timoneiro do nosso barco, eu estou aqui só na proa, tentando fazer com que o barco não vire, mas ele vai com o timão ali, vai conduzir aqui. Obrigado aí obrigado pelo convite, né? Porque, poxa vida, eu quero poder agora estar mais próximo e assistir aos próximos, né, convidados, que certamente vocês estão com o learning mode absolutamente ligado, porque, né, os personagens que já vieram e aqueles que virão certamente vão contribuir muito para que a gente possa refletir. Eu digo sempre o seguinte: o crescimento, a origem do crescimento é a reflexão, é o questionamento. Quando nós nos questionamos, vamos provocar algum tipo de mudança. Eu me questionei, eu preciso mudar um pouco isso aqui. Eu me questionei, eu mudo um pouco a minha alimentação, eu mudo um pouco. Questionamento provoca mudanças, mudanças provocam crescimento. E crescimento gera satisfação. É o grande combustível da satisfação, é o crescimento, a sensação de que a gente está, né, de alguma forma, um pouquinho melhor. Olá, deixa eu só interromper uma coisa aqui. Bernardinho, realmente hoje está sendo roda viva, viu? Porque nós já tivemos umas rodas mortas aqui. Mas hoje, com certeza, está bem viva a roda, tá? Lars, por favor. Bernardo, fantástico, exemplar, lição de valores e princípios. Numa entrevista recente à Folha de São Paulo, você citou a sua preocupação com a relevância do esporte no Brasil pós a Covid-19. O país já observa uma queda de relevância desde Rio 2016. Afinal, o Brasil sediou os principais eventos do esporte global e de lá para cá o orçamento do esporte é uma fração do que era antes. Em 4 anos foram 4 ministros. E o agravamento com o novo coronavírus, uma pandemia global, esporte paralisado e até mesmo os Jogos Olímpicos de Tóquio adiado, pela primeira vez na história, o adiamento dos Jogos Olímpicos. Ou seja, temos pela frente um duro recomeço. A tentativa da volta já a um novo normal. Na sua visão, como que o esporte brasileiro deve buscar seu espaço de relevância? Ótimo, Lars. Eu quero falar 2 aspectos rapidamente. Primeiro, eu acho que o esporte vinha perdendo a relevância já há muito tempo, falando da missão essencial do esporte, que é transmitir valores, porque nossos pais não nos põem no esporte para que nós nos tornemos campeões olímpicos. Eles nos põem no esporte para que a gente possa, certamente, aprender valores. Eventualmente, né, as coisas se encaminham, né? Certamente os Grael têm o DNA da velejador, se tornam... Mas, enfim, o fato é, quando eu penso no esporte da pouca relevância, num certo momento, a educação física sequer era obrigatória mais na escola. Ou seja, o habitat da criança e você não tem atividade física prática do esporte ali. Ou seja, como ferramenta de formação, como uma das ferramentas importantes, eu, na época que estudei realmente a questão do Rio de Janeiro, quantas escolas estaduais existiam, quais as atividades, uma das grandes questões, existiam 2 elementos na área de educação. Eu fui estudar realmente. E há projetos que são factíveis. Segurança era a coisa mais complexa naquele momento de governo do Estado do Rio que eu fui estudar. Mas a educação
dois problemas sérios no ensino estadual. O primeiro é a evasão. O segundo é o que eles chamam de distorção. Chegam muito atrasados, perdem muitos anos, etc. E aí começam a fazer processos para que eles automaticamente sejam promovidos, né, de ano. Enfim, passem de ano. Mas a evasão. O esporte, as artes dentro da escola não são elementos importantes para que a gente possa, né, atrair essa garotada e mantê-los lá e motivá-los para que eles possam também, né, se manter naquele ambiente, né, positivo e, através disso, também transmitir valores para essa turma toda. Então, já vem perdendo relevância nesse aspecto, né, o esporte como ferramenta de formação. Agora vamos ao alto rendimento, que é o aspiracional, aqueles que estimulam esses jovens, né, a quererem ser. Poxa, eu quero ser isso. Eu vou lá, eu vou, né, e se apaixona pelo esporte. E foram jogos lindos, espetaculares, Rio de Janeiro, lembro, tal, uma festa, mas que não, como você disse, legado zero. Não houve aumento de praticantes, não houve, né, um alargamento da base praticante, e tudo aquilo que foi investido seria o termo, mas é gasto, porque não foi investimento tem que ter retorno. Foi gasto. Né, aparelhos todos abandonados, caríssimos, sem nenhum sentido, porque não fazem um plano de negócio para ver a viabilidade daquilo. Temos essa questão do alto rendimento, que está muito comprometido. Porque, como não há relevância, porque você não o vê como relevante na sociedade, né, no nosso país principalmente, e foi para o final da fila. Porque, com razão, os empresários, quando olham, se cortam verba de marketing. E a pouca que tem, não vai para o esporte, porque eles não vêem relevância. Nós tivemos um corte no nosso time do Rio de Janeiro, 60% do orçamento. Eu tive que renegociar o que estava palavrado, não assumido, com o novo time. E a primeira coisa que eu fiz foi zerar o meu salário. Estou trabalhando pro bônus. Hoje nós demos treino. Estamos treinando. Como? Via Zoom, cada um na sua casa treinando. Aqui, como nós estamos aqui na janela, elas estão lá. Tem uma menina que está em quarentena no interior de Minas. Ela pega um botijão de gás, faz exercício e tal. Hoje era técnica à tarde, bola na parede, cada um com uma bola. Ela não tem bola de vôlei, tem bola de futebol lá. Ela botou um negócio para proteger aqui e estava com a bola de futebol treinando lá. Mas por que eu me conecto com elas? Porque a minha missão não é apenas ganhar e perder jogos, é desenvolver pessoas. Eu quero que elas desenvolvam disciplina, comprometimento, tal, tudo aquilo que diz respeito aos valores. A minha missão como treinador, eu achava que eu estava na indústria de ganhar e perder. Eu estou na indústria de desenvolver gente. Essa é a minha visão da história. Se a pessoa passar uma temporada comigo e ela não crescer, não se desenvolver, eu falei na minha missão. Mas a retomada, eu digo para você, não será simples. Nós temos que reinventar um pouco isso, conexão cada vez mais. Se você perguntar, vamos montar um projeto de esporte, a primeira coisa que eu faço, marketing digital. Que o presencial, tal. Não temos que sair do tradicional, reinvenção. Duas formas de você, hoje, enfrentar isso. Primeiro é o modo de sobrevivência. Eu, para manter o meu projeto vivo, eu tive que segurar o caixa. Renegociei todas as linhas que você possa imaginar, desde o aluguel da Escola de Educação Física, que nos deu, né, uma condição muito especial nesse momento, sabe, vendo a nossa dificuldade, a começar por mim. Você dá o exemplo, você pode negociar com os outros. Enfim, todas as linhas que eram negociáveis, nós negociamos, baixamos aqui, estamos sobrevivendo. Agora tem que reinventar. Que novo será? Isso não tenho certeza, mas eu preciso me conectar com os torcedores, muitas vezes de forma digital. Nós precisamos gerar conteúdo, poder nos conectar, então pensar em coisas. Mas a retomada não será simples e fácil. Eu não sei do êxito, por exemplo, da Olimpíada, que é o maior momento. Como é que vai ser? Será que daqui a um ano as pessoas estarão dispostas a lotar Tóquio e as suas instalações? Eu ainda tenho dúvidas. Lotar os metrôs, lotar as coisas? Pode ser que sim. E eu espero que as coisas voltem, né? O contato volte a uma certa normalidade, né? Então, eu tenho dúvidas nisso aí, mas a minha preocupação é com a relevância do esporte como uma atividade que vai muito além apenas do alto rendimento. Se nós não retomarmos isso, vamos continuar dependendo de certas fases e de certos ícones. Ícones que, né, fazem com que o esporte faz. O brasileiro não aprendeu ainda a importância do esporte. O brasileiro gosta de ganhar. Vamos pensar o seguinte, quantos de nós assistiam Fórmula 1 quando nós tínhamos Ayrton Senna? Ou Emerson Fittipaldi, nós que somos mais veteranos. Assistimos aos domingos, né? Aquela Lotus preta do Fittipaldi não deu muita alegria para a gente? E depois o Senna. Quem assiste Fórmula 1 agora? Só poucos aficionados. Quem parava, quando o Guga estava jogando, a gente parava para ver tênis. Tudo bem, a gente gosta do Federer, do outro, do tênis, vai ver. Mas não como parar para ver o Guga. O voleibol, a gente vê que o voleibol está chegando ali, está sempre ali brigando, então não vai ver, está vendo um pouco mais. Mas se perder resultado, a gente vê muito a seleção de basquete do Brasil jogar, bem menos. Por causa dos resultados. A gente vê a NBA, por causa dos ídolos. Então, o Brasil gosta de ganhar, mas não tem ainda a cultura do esporte.
E essa depende da prática, dos valores. Bom, nosso tempo é bastante exíguo aqui. Queria passar a próxima pergunta para a senadora Ana Amélia. Está presente? Prazer. Aqui, obrigada, Lars. Eu fiquei encantada com você, Bernardinho. Você cresceu muito, muito do que eu via, tá? Você é mais do que um treinador, você é um formador de pessoas. Aí você falou muito, eu acho que o líder é tudo isso que você falou e ele vale tanto para a política como para uma empresa, treinando uma equipe, num comando militar, em qualquer lugar. É tudo isso que você falou, é o perfil de um grande líder. Se você fosse chamado ao Palácio do Planalto para ser o coach do presidente Bolsonaro, o que você diria a ele como líder? Senadora, primeiro quero dizer a minha admiração pela senhora, porque eu sempre a assistia na TV Senado e tal, e uma grande admiração pelos seus posicionamentos, pelas suas posturas. Assisti muitas vezes, sempre uma honra. Eu, quando a vi, antes de começar, que eu via a senhora aqui na imagem, fiquei até emocionado. Nossa senhora, a plateia está realmente... Mas, olha, eu acho, eu diria a ele como, digamos, a oportunidade de conversar com ele, eu tenho bastante proximidade com o general Heleno, porque ele comandou a URCA, uma pessoa também que veio do esporte. O general Fernando comandou a URCA por tanto tempo, também praticou voleibol, pessoas que eu tenho, né, um contato, mas confesso que eu evito num momento como esse, que eles têm tantas preocupações, né? Mas eu diria isso. Eu diria ao nosso presidente, nós precisamos formar um time. Nós precisamos nos conectar com as pessoas, nós precisamos ter um pouco mais de humildade. Não abrindo mão das suas convicções, das suas posições, dos seus valores, de forma alguma. Eu não quero que seja negociado. E eu acho, e não que eu acho, eu quero dar uma opinião apenas pessoal, ele tem até uma participação numa empresa que eu acho que uma das piores áreas do nosso governo central é a comunicação. Mesmo quando a decisão ela é absolutamente positiva, dificilmente acaba ficando uma coisa negativa, né? E aquela que compra certas batalhas sem sentido, certas coisas que são básicas e simples, mas falta um pouco de humildade nesse aspecto. Olha, eu não sei tudo. Óbvio que um valor incrível, porque ele tem todo o poder do voto que deu a ele a condição de onde está, e nós temos que respeitar absolutamente isso. Mas eu diria a ele isso, a questão de se comunicar melhor com as pessoas, de tentar, inclusive, se comunicar com as pessoas que não o apreciam, porque é parte do jogo, né? É parte do jogo, se comunicar, o que não significa fazer de forma alguma. É negociar, é ser republicano, né? Não é de forma alguma... É o respeito ao contraditório. Absolutamente, respeito ao contraditório, sempre. Eu até postei alguma coisa desse tipo. Hoje, uma frase do Federer, ele diz, respeite o seu oponente. Ele pode ser, inclusive, um amigo seu, ou não, mas respeite. Um convite a uma reflexão dos dias atuais. É uma frase do Federer. Eu estou sempre pensando algumas coisas dos esportistas para falar um pouquinho desses valores. Respeito ao contraditório. Mas, assim, é uma batalha difícil. Eu sei que, mais do que ninguém, a senhora viveu essas batalhas. Porque, muitas das vezes, o que vocês querem, pessoas qualificadas querem argumentar, ter o debate sobre argumentos, outros querem apenas desqualificar. Então, é complexa a batalha, que fica uma batalha injusta. As nossas armas são o quê? Argumentos. E a humildade diz o seguinte, a humildade tem a ver com... Quando nós somos convencidos que o argumento dele é melhor, eu vou mudar de posição. O dele é melhor. Mesmo você é o chefe, não importa. Meu filho entrou no meu quarto, era o capitão do time, ele argumentou, está certo, eu estava errado. Vamos mudar isso aqui. E que bom, tem a ver com humildade, reconhecer, mas nós temos que argumentar. Mas não tem sido uma batalha fácil, porque também o outro lado, muitas vezes, não quer argumentar. Mas também não pode comprar batalha com todos, achando que todos não querem, que muitos querem. Né? Então, se ele não fizer isso, aí tem a ver com a humildade, né? Nós teremos mais dificuldade. Obrigada, Bernardinho. Obrigada. Tá certo. Próxima pergunta agora é do Carlos Raposo. Bernardinho, boa noite a todos, particularmente a você que nos honra com a presença e distingue o nosso grupo. A minha pergunta é muito simples e direta, porque você nos traz a possibilidade de, com valores plenamente mensuráveis, você mudar um gestor, mudar os homens, mudar os valores, mudar a base, não os valores, mudar a base, e com isso o homem pode trilhar um caminho melhor baseado naquilo que você disse no início, com a ética e com a moral.
É possível hoje, na política, transformar suor em ouro? Eu acho que sempre é possível. É um processo longo, é um processo difícil, né? Mas eu vejo jovens competentes, mas jovens pouco importa a idade, mas o espírito das pessoas que contam, os seus valores são quem realmente contam. Eu vejo pessoas se engajando um pouco mais, né? E pessoas com qualificação, pessoas com a vontade de debater e fazer. Eu acho, mas você não quis, não fez. Eu acho que a gente tem que ter a humildade de reconhecer quais são as nossas virtudes, quais são as nossas limitações. Eu hoje, onde eu vou falar e me convidam para falar, eu sempre convido as pessoas a refletirem sobre a possibilidade da participação na vida pública. Jamais digo, vote assim ou siga a minha linha. Eu digo, estude, investigue no sentido da boa investigação, no sentido de se capacitar. Entenda, seja para eleger alguém, seja para você ingressar num processo, né, de eleitoral, quer que seja, né? A sua participação é muito importante. Se você, né, e eu cometi erros no passado, porque não sabia exatamente, não tinha todas as informações sobre aquela pessoa que eu ajudei. Ajudei não, que eu declarei meu voto, mas aprendi. Eu fui ao debate uma vez com uma garotada fantástica, mas, num certo momento, uma turma um pouco mais radical, etc. Tal. E a garotada, não, Bernardinho, você tem que se candidatar. E tal. Era um grupo, aqui na Zona Sul, um grupo de debate sobre a área política. Não, você tem que se candidatar. Aí um rapaz, um pouco mais veemente, lá, não, mas você vai se candidatar. Ele votou naquele senador, na época era senador, deputado. Eu falei, votei sim. E hoje eu sei que eu errei. Mas na época eu não sabia. A diferença entre eu e você é que eu votei nele. Sei que eu errei, não vou repetir o erro. Você votou errado também, mas não admite seu erro e vai continuar errando. Aí a garotada ficou doida e tal, vamos lá. Eu acho sim que há possibilidade de mudança sim. A gente pode desistir. Resiliência. Um por vez, tal. Nós não podemos deixar que um momento como esse seja um momento de, como é que eu diria, de tentativa de, não, veja que não é nada disso, é o que era, ou seja, de que retorne a um modus operandi não de agregar e de compor, mas de composições nada republicanas. Nós temos que continuar lutando. E eu, sinceramente, vejo, sim, gente jovem, gente nova, ou gente com muitos valores, continuam ali, que são bússolas, são gente... Eu dou um exemplo. Quando a Leila do vôlei se candidatou de senadora, uma menina, foi minha atleta há muitos anos, veio aqui para conversar comigo. Eu disse a ela, inclusive, Leila, eu não partiria daí. E ela, inclusive, tirou a possibilidade do senador Cristóvão Buarque. A única vez que eu fui a uma comissão, convidado a uma comissão, foi a convite do senador Cristóvão Buarque. Eu podia, eventualmente, discordar de posições deles, mas tinha um respeito imenso, tenho um respeito imenso pelo senador, imenso. Poder assistir alguns debates dele com outros, tal, era um prazer, era um aprendizado. Então, eu acho que nós temos, sim, muita gente boa de valores lá, que são bússolas, como lá se fala, faróis importantes para que a gente mire nessas pessoas e que a gente consiga atrair. Não tem alguns peixes que se atraem, que vêm pela luz e tal, que eles venham por essas luzes. E por outros que incentivem, que apoiem. Nós temos que apoiar, sim, a entrada, o ingresso de gente preparada, de gente de valores, para que a gente possa ir transformando. Não é um processo rápido, mas nós não podemos desistir. Né? We will never surrender, né? Também é Churchill na história. Eu li muito Churchill, meu pai morou na Inglaterra há muito tempo, e é um dos meus grandes... Conseguiram lá, os antipas conseguiram lá chamar o Churchill de racista, né? Picharam lá. Nós vamos ter que continuar lutando contra esse tipo de coisa, fazendo aquilo que é certo, né? E não aquilo que é conveniente, se curvar. Mas nós temos um grande problema. Eu estava assistindo um debate na televisão espanhola, e uma deputada espanhola falou uma coisa muito certa. Enquanto nós queremos debater e fazer, nós temos um grande problema, o lado que ela dizia fazer parte. Nós somos muito silenciosos. E ela se referiu a um radical do outro lado. Vocês sabem fazer barulho e bagunça. Isso vocês fazem como ninguém. E é um fato. E eu não estou aqui, um grupo X que pensa apenas nisso. E não é pela ideologia. A pessoa pode ter aquela ideologia e lutar por uma outra coisa, né, contraditória, espetacular, mas não da forma como as coisas têm acontecido, né, aqui e lá fora, muitas vezes. Né? Então, acho que a gente tem que realmente continuar nos posicionando. E eu vi aqui a quantidade de debatedores, de pessoas que vieram das mais diversas
né, dos espectros diversos, de capacidades e competências diferentes, isso aqui é espetacular. Debater, levar essa mensagem, né, trazer essas coisas, realmente a forma de se construir alguma coisa, na tentativa de construção de algo, né, melhor. Muito obrigado, Bernardinho. Desejamos a você saúde e sucesso. A todos vocês também. Obrigado. Bernardo, nosso tempo é exíguo, eu ficaria horas aprendendo com você, mas faremos agora a última pergunta antes de passarmos para o Paulo Zotto fazer o fechamento. A pergunta é para Marise Matos. Boa tarde, Bernardinho. Boa tarde. É um prazer estar aqui, podendo participar e fazer pergunta também. Para mim foi uma surpresa, não esperava essa oportunidade, mas estou muito honrada com o convite e com a sua participação. E já que essa é a última pergunta, eu gostaria de ouvir de você um recado final, né? O que você teria a dizer para os jovens, para as crianças e para aquelas pessoas que hoje são educadores e que estão sofrendo uma pressão enorme para não dar diretrizes, né? Não exigir disciplina, todas essas coisas tão relevantes que você colocou e que constroem uma personalidade, que constroem a autoestima da criança. O que você diria para esses educadores e também para os pais, enfim, o que você poderia dizer para nós a esse respeito? Muito obrigada. Um prazer. Olha, primeiro, um pequeno recado aos pais. O recado aos pais, primeiro, é o seguinte, né? Muitos pais, eu vou às escolas, às vezes, no ambiente, Bernardinho, meu filho lê pouco. Como é que eu faço para o meu filho ler mais? A minha primeira pergunta é a seguinte: você lê na frente do seu filho? O líder é o líder pelo exemplo. Você não lê e quer que ele leia, né? Então, nós estamos por aí. Eu acho que o meu pai, quando nós éramos jovens, pequenos, nós somos 5 irmãos, 4 homens, a gente foi jogar no Fluminense. Nosso treinador, o Bené, um treinador que fez Bernard, Badá, grande jogador de geração de prata, era um senhor negro, desse tamanho, sem nenhuma formação acadêmica, mas um educador, um transmissor de valores, absolutamente. Meu pai, né, como é que se diz, deu a ele, né, a tarefa de dizer, olha, em parte, cuide também dos meus filhos. Enquanto ele trabalhava, algumas horas ele cuidava da gente. Exigia disciplina. Me expulsou do treino diversas vezes. E não é que eu fosse indisciplinado, mas é porque eu incomodava os outros com o meu excesso de coisas, eventualmente, né? Mas ele queria, né, sempre dizer o seguinte: ele queria testar a minha resiliência. Disciplinado é o que você é. Será que você vai resistir a isso? Porque você não tem talento. Você não for... Ele disse para mim isso uma vez, de adulto. Falou adulto, não criança. Um dia eu fui contestá-lo. Falei, Bené, me disse uma coisa. Bené era o apelido dele, Benedito da Silva. Me explica uma coisa. Por que toda vez que eu brigava com meu irmão, que não queria nada, mas tinha muito talento, você me mandava embora a mim do treino, nunca ele, Bené? Eu tomei uma centena de banhos antecipados na minha carreira e queria matar o meu treinador. Fiquei com uma raiva dele naquela época, eu era garoto. E aí eu perguntei a ele, e ele me disse: se eu tivesse mandado você embora, se não tivesse mandado seu irmão embora, ele nunca mais ia voltar, porque ele não queria nada. Ele tinha talento, mas não queria. Você queria. E com seu pouco talento, se você não tivesse resistido à minha pressão, você não teria chegado a lugar nenhum. Ele desenvolveu a resiliência. Não vou desistir, vou tentar de novo. Eu tenho pouco talento, eu tenho que fazer mais. Eu digo o seguinte: não é simples o processo. Educar, transmitir valores num mundo tão, né, repleto de limitações e coisas, né? Eu fiz agora recentemente com aquele Instituto Península uma apresentação para 1.600 professores. Trocamos ideias ali. Foi muito bacana, mas houve muito do contraditório, né? Porque não, tal e coisas e tal, ideologia daqui e dali, não importa. Eu disse a minha verdade, que não é apenas a minha. Vamos debater e falar. Falei dos princípios, para mim, que são essenciais na caminhada de qualquer ser humano. Eu pergunto aos meus jogadores, todas as temporadas, chegam aos jovens, não jovens, qual é o elemento mais importante para um atleta ter sucesso? Daqui e dali, mas a disciplina aparece em primeiro lugar, a disciplina. Mas é mais fácil falar do que fazer, porque depois a disciplina tem, né, um processo ali. Eu diria o seguinte, uma mensagem de, né, digamos assim, para a gente pensar um pouquinho. Meu filho Bruno,
né, a gente se comunica sempre, todos os dias nos falamos. E agora nós estamos mais até do que pai e filho, companheiros, mesma atividade, trocamos ideias. Ele é um garoto que tem uma capacidade de liderança, tem valores realmente incríveis. E a gente sempre troca mensagem antes dos grandes desafios, né? E como educadora, você está sempre diante de um grande desafio. A gente fala dos 3 Fs, que é foco. Foca na sua missão. Elimina os ruídos, os barulhos que não têm foco. Pouco importa, eu vou continuar fazendo, tentando. Foco. Foca naquilo que é relevante, que você tem controle sobre. Foco. Hoje, na quarentena, Bernardo, como é que eu motivo e tal? Vamos focar naquilo que a gente pode fazer. Se eu não tenho capacidade de fazer isso, eu posso fazer outras coisas. E vou focar naquilo que eu tenho domínio sobre e vou focar. Foco. Segundo F é força. Não desista. Resiliência, determinação. Continue fazendo. Pequenas vitórias. Né? Uma vida tocada, uma tal. Força. Siga fazendo. E o terceiro é fé. Acredite. Você acredita nos seus valores. E com os seus valores, você vai continuar fazendo. Foco, força e fé diante dos grandes desafios. Tem um 4 F que a gente usa de vez em quando, que é o dane-se. Aquelas coisas começam a encher demais. Você vai, concentra nos 3 Fs que realmente fazem, né, a diferença. E a gente fala isso sempre. Foco, força e fé. Não adianta eu focar querer me concentrar em coisas que eu não tenho domínio sobre aquilo. Eu vou fazer aquilo que eu posso realmente transformar. Vou focar naquelas crianças que estão comigo aqui agora. Vou fazer o melhor nessas pessoas aqui. E vou dizer, a minha forma de tentar, de alguma maneira, passar a mensagem é fazendo. Walking the talk, ou seja, é fazendo aquilo que me cabe fazer ali. Eu vou continuar exigindo. Mas você cobra muito. Eu só cobro porque eu acredito. Eu acredito em você, por isso eu cobro. Né? Então, por exemplo, na turma da faculdade que eu hoje estou lá, eu falo para eles, olha, aqui vai ser sobre os meus valores. Eu vou abrir para vocês quais são. Vocês têm todo o direito de trancar a matrícula, sair e tal, mas eu acredito nisso. Eu vou desafiar cada um de vocês. Vocês vão desistir? Minha pergunta é essa. Já vai mostrar na primeira aula que você não tem resiliência para lidar com o diverso, com a dificuldade e tal. Eu nunca tive. Pela primeira vez eu tive trancamento, em 5 semestres, agora, porque um menino disse, não vou trancar, sabe por quê? Eu quero ter aula presencial com você. Eu falei, você é da geração tecnológica? Eu não, eu sou um dinossauro, e você vai sair. A primeira coisa que eu faço é o seguinte, todos com a câmera ligada. Essa garotada é malandra, né? Porque eles ficam lá com o nomezinho, não tiver a câmera ligada, eu não sei se ele estaria, eu quero ver os olhos dele, quero me conectar com eles. Então, nós estamos aprendendo nesse novo mundo. Mas eu digo a você isso. Que bom você está. E eu digo, a preocupação faz parte da nossa... É tão relevante para a gente que a gente se preocupa. É difícil, é difícil. Se não fosse difícil, não era para nós. Então, vamos lá, vamos seguir em frente. Foco, força e fé. Vamos seguir lá, que a gente vai conseguir. Obrigado. Brilhante. Ficaria realmente horas, uma lição de vida. E eu queria agora passar para o nosso Paulo Zotto, para ele fazer o... Deixa só um convite ao pessoal. Amanhã, quem tem Instagram, eu vou entrevistar um outro Grael dessa família brilhante, né, que é o Torben. A gente, toda sexta-feira, 12h30, a gente chama Além do Esporte, que a gente fala de lições do esporte para a vida, e eu, sério, um entrevistador, durante 1 hora. É na hora do almoço. A ideia é nós trazer uma vez na hora do almoço, às vezes vocês almoçam ouvindo um craque, um campeão. Já trouxe o Serginho, o Guga Kirten, a Paula do basquete, Magic Paulo, e amanhã será o nosso ídolo Torben também. Logo, logo vou trazer a Martini, os outros mais novos, os novos campeões da turma. Imperdível. Obrigado. E manda ele tomar um copo de vinho para ele soltar a língua. Eu sei. Eu estou treinando ele. Já levei na faculdade. Um bom de oratória é o Lázaro. Ele mas não importa. É importante trazer essa turma toda fantástica para nos inspirar. Amanhã, 12h30, tem uma live lá no Instagram com o Torben Grael. Então, se quiserem entrar para ouvir lições de um outro craque, por favor. Obrigado pelo convite, pessoal. Muito obrigado. Paulo? Cadê o Paulo Zotto? O Paulo está mutado, Paulo. Está mudo. Paulo, seu microfone está fechado. Abriu. Eu acabei de desmutar, tá? Essa expressão nova, eu desmutei. Bernardinho, eu queria agradecer, claro, a sua presença, e tenho certeza que você tocou a maioria de nós hoje, principalmente um grupo que está aqui, que você não está vendo, ó, que eu quero mostrar para você, não sei se dá para você ver. Eu estou vendo. Opa! A garotada aí.
Esse aqui é um grupo de 4 crianças, 4 adolescentes do nosso abrigo, Lar do Caminho, que muitos que estão aqui contribuem, tá? Eles estão hoje... Aí, Gatinha! Emerson, Denis, Pimentinha, Heloísio, Laurinha. É um abrigo lá de Juquitiba, tá? que vem sendo cuidado por várias pessoas que estão aqui presentes já há muitos anos, tá? E com certeza eles aprenderam muito hoje com você, muito com você. Para as palavras finais, eu queria passar a palavra para o almirante Léo Ferreira, que ele, com muito mais propriedade, vai saber expressar o sentimento do grupo com relação à sua vida aqui hoje. Muito obrigado, Bernardinho. Obrigado, Paulo. Bernardinho, boa noite. Muito obrigado. Eu acho que a sua apresentação hoje, as suas palavras foram inspiradoras. Esse grupo que nós participamos hoje estão presentes vários, não só oficiais de marinha, como grandes chefes navais do presente e do passado, civis de alto nível, como o nosso campeão olímpico Las Grael, a senadora Ana Amélia, alguns diplomatas, embaixadores. Então, é um grupo extremamente diversificado, mas com uma característica: quase todos nós temos uma grande experiência de chefia e de liderança ao longo de nossas vidas. Cada um em sua profissão, cada um em sua carreira, e assim mesmo nós aprendemos muito. Já posso dizer, depois de 50 anos na Marinha, quase, tendo saído há pouco tempo, vários aqui, eu acho que suas palavras trouxeram uma renovação daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós procuramos desenvolver ao longo de uma vida. E nós aprendemos muito, com uma nova visão, novas visões nesse aspecto tão importante das relações humanas, que é a liderança. Você citou alguns grandes líderes, né? Exemplos, o Churchill, Shackleton, e tem vários outros que nós tivemos aí, de modo que eu só tenho a agradecer a você, em nome de todos os participantes. Foi uma noite especial, foi uma noite que vamos guardar para sempre, e nada mais justo que ela seja uma noite do dia 11 de junho, quando a Marinha do Brasil, há 155 anos atrás, teve exemplos de muita liderança que nos levaram àquela vitória. Eu acho que aquilo que aconteceu naquele dia é um avant-première daquilo que você hoje nos apresentou com tanta propriedade. Então, agradeço, celebro a minha Marinha, a nossa Marinha, e desejo a você muitas felicidades, continuado sucesso e a certeza de que você, como todo grande atleta, como Las Grael, como Torben Grael, como foi o Ayrton Senna, vocês emulam não só o aspecto de eu quero ser um campeão que nem ele, mas eu quero compartilhar dos mesmos valores que ele tem. Daí a importância do papel que vocês têm. Muito obrigado e felicidades. Muito obrigado, Almirante. Um prazer enorme estar com vocês, a todos vocês, agradeço muito. E, Paulo, vou estar sempre que possível presente nos próximos encontros para ouvir a turma toda. Então, a todos, obrigado, né, pela oportunidade. Parabéns por a iniciativa de estarem com essas pessoas todas aqui, compartilhando. Né? Que bom que eu pude reafirmar, né, reviver algumas coisas que são importantes para vocês. Almirante, agradeço, né, de coração aí pelas palavras. Tá. E que data especial. Muito obrigado a você. E registrando aqui, eu gostaria de registrar aqui de público a presença. Você falou que seu avô foi ministro do Superior Tribunal Militar. Nós temos presentes aqui um ex-ministro do Superior Tribunal Militar, um grande chefe naval, que aplicou ao longo de sua vida todos aqueles princípios de liderança que você acabou de citar, que é o almirante Leão de Azevedo. Está aqui presente. Obrigado. Muito obrigado a todos aí. Uma boa noite a todos e muito obrigado. Parabéns, Bernardo. Valeu, obrigado. Obrigado, muito pessoal. Bom. Boa noite a todos. Um abraço, saúde. Boa noite. Boa Parabéns, noite. Bernardo. Parabéns. Boa noite. Viva a Marinha! Vamos prestigiar o show dos fuzileiros navais agora. Boa noite a todos. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado a todos. Obrigado, Bernardinho. Obrigado, Lázaro. Obrigado, senadora. Obrigado, Zótolo, pelo seu trabalho. Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Obrigada. Parabéns. Boa noite a todos. Obrigado a todos. Obrigada a todos. Boa noite. 30 estaremos lá amanhã, Bernardo. Sucesso. Boa noite a todos. Boa noite a todos. O Instagram, Bernardo, por favor, o seu Instagram. Boa noite a todos. Obrigado. Ótima palestra mais uma vez.
Zótolo esqueceu de perguntar o time dele. Ah, é, rapaz. Não deu tempo. Botafoguense, se ele é botafoguense. Eu acho que não precisava, né? O exemplo que ele deu, não precisava pedir, perguntar qual era. Não precisa perguntar. Não, lamentavelmente. Boa noite, senhores. Obrigado. Boa noite, senhores. Obrigado. Para ter tantos títulos mundiais e outros, ele só pode ser tricolor. Boa noite. Boa noite, Almirante Max. Boa noite a todos aí. Boa noite. Opa. Boa noite. Parabéns aos marinheiros mais uma vez aí pelo dia de hoje. Grandioso, 11 de junho. Boa noite. Ilha Fiscal já começou. Basta abrir agora que está bonito, hein? Está na terceira apresentação. Boa noite a todos. Saindo. Boa noite a todos. Boa noite. Uma boa Boa noite a todos aí também. Lúcia, boa noite. Boa noite, Ana Veloso. Boa noite, Olívio. Boa noite a todos os presentes, participar. Inclusive, eu gostaria de saber se existe a possibilidade de eu participar das próximas reuniões. Eu me chamo Aldo, eu sou psicólogo, sou civil, mas tenho um apreço muito grande pelas Forças Armadas e pela Marinha Especial. Fiz ETAM, que é a Escola Técnica Nacional do Marinho, com muita honra. Então, eu gostaria de saber se eu posso adentrar esse grupo com toda a minha humildade possível dentro de tantas autoridades e fazer parte, poder apreciar o conhecimento mais um pouquinho. Existe essa possibilidade? Olha, Aldo, quem pode responder para você sou eu, que não sou autoridade. Então, vamos lá. Quem foi que te convidou? Então, minha mãe me mandou o link. Como ela conseguiu, eu não sei. A pessoa que convidou a sua mãe é a pessoa que pode te convidar. Perfeito, eu vou procurar saber, então. Muito obrigado pela atenção. Uma ótima noite para todos. Falou, então. Valeu. Obrigado. Boa noite, obrigado. Mais uma vez. Boa noite, Paulo. Boa noite. Carlos Gomes. Um abraço, Carlos. Um abraço, Ricardo. Um abraço, Carlos. Raposo, me passa o link aí da apresentação da banda. Já estou nela aqui desde o começo. Está bonito. O Nilco já falou. Está bonito. Passa o meu e-mail, Raposo. Até a próxima. Abraço, Carlos. Boa noite a todos. Boa noite a todos, hein? Eu vou também pedir permissão para a mão no braço. Ó, Filmativo.